Olá, estudantes de filosofia, introdução à filosofia, a questão da razão. A razão tem um projeto intelectual nela inserido na compreensão da filosofia. Quero então agora destacar alguns pontos desse projeto da razão no que diz respeito a outras formas de posicionamento na construção do saber. Existem formas diferentes de posicionamentos para a construção do saber. E a razão é um tipo de posicionamento que insiste no rigor lógico, no aprofundamento intelectual e crê na competência do exercício racional para intervir na realidade e intervir no próprio conhecimento, trazendo uma compreensão melhor da realidade, uma compreensão melhor do próprio conhecimento que conhece e que se propõe a conhecer a realidade. Assim, o projeto intelectual da razão pode ser colocado da seguinte forma, do ponto de vista da filosofia, do interesse, do alvo, do objetivo da filosofia: combater o conhecimento ilusório, combater as ilusões. Esse conhecimento ilusório aqui pode ser definido como um conhecimento através das aparências. É um conhecimento que se satisfaz em ter uma noção mínima da aparência de um fato e, tendo essa noção mínima da aparência de um fato, pensa que pode definir efetivamente o fato. Uma pessoa pode observar de longe, pensemos nos sentidos agora. Ela está olhando de longe uma determinada situação e ela entende que aquela situação pode ser definida de uma determinada forma, mas ela não estava muito perto para observar. E depois constata, a partir do momento que se aproxima, ou houve alguém que estava mais próximo da ocorrência, que a sua observação não foi tão nítida assim. Ela laborou no erro porque apenas fez uma intenção de ação de pensamento, estabeleceu um critério analítico da realidade com base em uma suposição e não como uma investigação concreta, objetiva, capaz de exaurir as possibilidades de análise para chegar a uma conclusão mais efetiva do fato, da realidade e do objeto. Então, o conhecimento ilusório, o conhecimento que vem através da ilusão, que observa apenas a aparência dos objetos sem procurar aprofundar no conhecimento da sua essência, a razão terá que combater em nome da verdade, em nome da consistência do saber, em nome do avanço e do progresso da competência crítica, racional e científica da inteligência humana. O conhecimento vinculado às emoções é outro tipo de conhecimento que a razão, dentro da filosofia, vai levantar algumas suspeitas, porque esse tipo de conhecimento vinculado às emoções, ele está sujeito às paixões determinando que ora se considere esse dado como verdadeiro e depois, em nome de outra paixão, por exemplo, ideológica no campo da política, se considera outro dado como verdadeiro. Então essa pessoa vai ao fluxo das paixões, vai ao fluxo das emoções e nunca consegue ter uma consistência racional de abordagem da realidade. É como se as emoções e a paixão estivessem aí cegando a possibilidade de um olhar mais puro, mais nítido, mais direto, mais objetivo, mais consistente e lógico do que a realidade de fato é. Outro elemento importante na ação da razão dentro da filosofia é a questão de questionar o conhecimento das crenças apoiadas em tradição. Há sim um valor na tradição, a tradição foi construída também dentro de um aparato intelectual racional, mas a tradição não deve se estabelecer como verdade por ser tradição. Ela deve ser examinada também à luz dessa competência do raciocínio humano e da inteligência humana, e a filosofia quer incentivar nesse sentido, para saber o quanto essa tradição é uma tradição legítima ou ilegítima. Então, a tradição não estaria fora também da possibilidade de ser analisada criticamente, de sofrer uma abordagem racional do seu sentido, de ser investigada por uma força de ação lógica, de pensamento, de raciocínio e de inteligência. Então, a filosofia se propõe a estar colocando a razão como elemento que desafia aquilo que a tradição é, não para negá-la necessariamente, para compreendê-la melhor
e entender o quanto que seu alcance pode ser um alcance efetivo, de que dá conta da realidade, ou um alcance que precisa ser repensado, ou precisa ser ampliado, ou precisa ser questionado pelas suas conclusões acerca do mundo e da realidade. E a razão também ela teria um elemento de questionamento do conhecimento que vem pelos fluxos místicos. Imaginemos agora um guru com uma ligação de estado alterado de consciência para definir alguma coisa da realidade, e isso não tem uma legitimidade para a filosofia, porque escapa dessa possibilidade de uma ação racional bem conduzida e com critérios que têm uma aceitação universal e não numa subjetividade de uma experiência que se alega dentro de uma dimensão mística. A filosofia chama atenção para o cuidado no que diz respeito a uma questão desse tipo para conferir significado e valor a um conhecimento. Existem alguns princípios racionais para o conhecimento. Eu quero destacar aqui esses princípios. O princípio da identidade. Algo só pode ser pensado na identidade que possui. A identidade como a essência do ser. Então, o ser é o ser que é. Qualquer descaracterização do seu sentido de ser o que é faz com que esse ser deixe de ser um ser especificado a partir de uma lógica, de um ângulo, e passe a ser um outro ser. Então, o princípio da identidade é um princípio importante. As coisas precisam ser vistas na dimensão daquilo que elas são, efetivamente, para que possam ser compreendidas e analisadas. Repito, qualquer transformação nesse sentido, porque há uma dimensão que um ser, ao longo de um processo de temporalidade, pode sofrer uma modificação, ele deixa de ser aquele ser que foi, e essa metamorfose, essa transformação, gera uma outra condição nesse ser. Então é um outro tipo de análise, um outro tipo de abordagem. O princípio da não contradição, outro princípio importante. Algo não pode ser diferente do que é. Então é um princípio que dialoga com o primeiro princípio da identidade. O homem não pode ser ao mesmo tempo mortal e imortal, por exemplo. Algo não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e não verdadeiro. Então, esse é o princípio da não contradição. É preciso chegar a um consenso mínimo da identidade daquilo que está sendo estudado, avaliado e pensado. O princípio do terceiro excluído. Esses princípios estão andando juntos e eles estão conectados um ao outro. Ou algo é ou não é o que se diz ser, sem uma terceira possibilidade. Ou de fato está presente uma luz ou não está presente uma luz. Não existe uma terceira possibilidade. Tudo isso está confirmando muito a ideia do princípio geral, que é o princípio da identidade. E o princípio da razão suficiente. O que existe tem uma razão para existir. E tal razão pode ser conhecida. Então, tudo que existe tem uma razão de ser, na ordem das coisas. E é passível que a inteligência humana possa compreender essa razão de ser das coisas, sejam de realidades sociológicas, políticas ou culturais, ou seja mesmo de funcionamento do mundo natural. Portanto, esses princípios, o princípio da identidade, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído e o princípio da razão suficiente, mostram que o conhecimento pode ter uma base universal. Qualquer lugar que seja, o pensamento e a inteligência têm que ser exercitado, levando em consideração a identidade do objeto da realidade que se estuda, que não deve haver a possibilidade de uma contradição nesse ser, porque a contradição seria um elemento anulador. O princípio do terceiro excluído é colocado, porque uma coisa é ou não é, e precisamos compreender que algo existe e a existência desse algo tem uma razão de ser em si mesmo, no contexto de funcionamento dentro de uma ordem natural ou dentro de uma ordem social, e a inteligência poderá alcançar esse elemento.